Então, amiga, eu acho que eu vou colocar você também. De co-host, né? Então, pior que aqui, vou te falar, olhando aqui para mim, aparece só make host, não aparece co-host. Ah, Bom, tudo bem. vai. Vocês estão vendo a minha tela? Eu aqui tá tudo certo. Certo, ele está só no delay do compartilhamento? Tá. Então, Isso. oficialmente, boa noite, gente. A gente está em mais um encontro da educação continuada. Então, o que que é esse programa? É onde a gente se encontra toda quarta-feira e todo sábado para falar sobre um tema específico de aplicação de uso de óleos essenciais. E o tema de hoje é sobre óleos essenciais no sistema digestivo. Então, a Rê, para quem não conhece, Rê, se apresenta para o pessoal, por favor. Eu tô vendo algumas pessoas novas para mim aqui, novidade. Então, acho que talvez algumas não me conheçam. Bom, vou ser breve. Eu faço parte da equipe da TAI, vai fazer um ano que eu faço parte da do Terra, dia 20 de agosto. Sou advogada, ainda atuante, pouco atuante, já estou falando que eu era advogada, já me peguei hoje falando, eu era advogada e agora sou consultora da Terra, aromaterapeuta, e quando eu me vi, eu falei, nossa. Bom, e é isso, a minha experiência com os olhos foi desde o início fantástica e não foi à toa que eu continuo firme e forte, cada vez mais forte, né, nessa questão da consultoria, que tem sido um prazer enorme fazer isso do meu trabalho principal hoje, de fato deixando a advocacia como algo que eu estou podendo escolher literalmente o que eu quero, o que eu não quero, estou me dando esse luxo, o Terra tem me proporcionado isso, e tem sido uma caminhada fantástica, não só de autoconhecimento, que a do Terra, nossa, como ensina, né? A gente a se mexer, a gente a se autoinventar, enfim, quebrar barreiras, coisas que a gente nem imaginava que tínhamos, e a gente acaba quebrando. E é isso, tem sido fantástica essa jornada e aprendendo cada vez mais com vocês também, clientes e consultoras, e tem sido maravilhoso. E a aula de hoje foi assim uma aula que nem foi não era o tema antes, né? O principal ia ser mais um outro, mas acabou que se tornou esse, tem muito a ver comigo, essa questão intestinal. Então foi muito prazeroso fazer essa aula assim com a Thaís. Eu olhei aqui, Rê, obrigada pela sua apresentação. Eu olhei aqui, eu acho que eu conheço todo mundo. Pelo que eu vi aqui, o nome das pessoas, eu já estou bem íntima da galera. Mas, de qualquer forma, então, eu sou a Thaís, eu sou farmacêutica, sou, né, aromaterapeuta também, sou consultora da do Terra e sou mãe. E eu acho que todas essas funções, a maternidade é aquela que mais desafia a gente, assim, a ser a melhor versão que a gente pode, né? E isso foi o verdadeiro portal para o uso dos óleos essenciais e para a confiança, para a construção da confiança. Hoje eu estava fazendo umas consultorias, né, uma parte das consultas de bem-estar com as clientes novas, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre como os óleos essenciais, eles fazem parte de um relacionamento, né? Então a gente vai usando, a gente vai entendendo, a gente vai ficando mais confiante, a gente vai usando nos nossos filhos, na nossa família, o marido usa, e aí é uma transformação realmente assim familiar, né? Então isso agrega muito porque isso envolve bem-estar e essa parte de harmonização de corpo e mente na família. Hoje a gente vai falar sobre sistema digestório. Então, é um tema, né, assim, que eu comecei a pesquisar umas coisas, é isso que a Rê falou, a gente ia falar sobre, a aula de hoje era para falar de suplementação e nutrição, que é um tema super maravilhoso e que vai ser falado na quarta-feira da semana que vem. Mas a gente começou a discutir a estrutura dessa aula e a gente achou que fazia mais sentido a gente começar ela com a parte de sistema digestório, para a gente falar das disfunções, da função e das disfunções de sistema digestório. E aí a gente começou a pesquisar e viu o quanto isso é muito recorrente e principalmente o quanto isso está muito relacionado com a parte emocional, né? Então existe aí a gente fala, né, que o intestino digestório é o segundo cérebro,
A gente vai falar sobre isso nesse encontro de hoje. Então, casou muito bem a gente começar a falar sobre sistema digestório e como os óleos essenciais podem ser aliados ao sistema, ao suporte digestivo. Então, primeiro, o que é o sistema digestório? É muito além, né, de você comer. Tem todo um processo de absorção de nutrientes. É um sistema muito complexo, né? Se você olhar aqui essa imagem, você vê que ele começa pela boca e ele tem muitos órgãos, muitas glândulas, tem todo um sistema muito complexo e que tem muitos fatores, assim, que né, a alimentação, o estresse, a forma como a gente dorme, está tudo muito relacionado. E é muito legal porque cada vez mais a gente tem mais consciência de que está tudo relacionado mesmo, de que se a gente tem alguma coisa que está em desequilíbrio, o corpo todo está em desequilíbrio, a gente não consegue tratar nada pontualmente, a gente é um sistema, né, que é junto de todos esses órgãos que formam o nosso organismo. E aí, então, as funções aqui é a parte de prensar, mastigar, deglutir, absorver e expulsar. Então, o sistema digestivo, digestório, ele recebe o alimento, ele conduz e ele vai trabalhar nessa parte de absorção, que é o que vai nutrir o nosso corpo, e a nutrição vai estar, obviamente, relacionada com o bom funcionamento do corpo. Existem 5 sintomas que são aqueles que os especialistas falam que você precisa acender a luz de atenção. Então, se você costuma ter muita azia, principalmente após as refeições, tudo que come, eu tenho uma sensação, e isso é uma percepção, na verdade, de que os homens são mais propícios a terem dores de estômago e azia. Eu vejo porque o meu marido, vira e mexe, ele tem lá azia, eu vejo os maridos das minhas amigas, das clientes. Eu acredito que isso está muito relacionado com a alimentação, obviamente, e com o emocional, né? Porque os homens, eles acabam exteriorizando essa parte emocional, essa pressão de uma forma diferente das mulheres. Nós somos mais emocionais, e aí a gente acaba surtando, tem a TPM, ficamos estressadas, e os homens nem sempre reagem assim, e muitas vezes o sistema digestório deles é o que grita. Então, eles têm dores de estômago, eles têm má digestão, tem azia, tem queimação, enfim. Então, isso é um sinal importante. Se isso é recorrente, é um ponto de controle. A constipação intestinal, tem muitas mulheres, né, que são atacadas, assim, que sofrem disso, de não ter um intestino regulado, de não irem ao banheiro com frequência, então fazem uso de probióticos, prebióticos, de alimentos que podem ajudar toda essa parte de facilitar a digestão, né? Mudou, se sai da rotina, o intestino já avisa também, já muda. Então, a constipação, ela obviamente é um sinal muito importante, porque as fezes é aquilo que o corpo passou por o processo todo digestivo e não absorveu e precisa expulsar. Então, esse acúmulo, esse sistema, esse intestino parado, ele não funcionando de uma forma fluida, ele não está legal, não está equilibrado, não está harmonioso. E esses dias eu estava fazendo uma aula de emocional e eu estava conversando sobre o coração. E aí eu até brinquei na aula, assim, que eu nunca vi, e aí se alguém já viu, me manda aqui no chat falando, por favor. Eu nunca vi câncer no coração. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve câncer no coração. E eu tenho o conceito de que não existe, porque o coração, a premissa do coração é a premissa perfeita da vida, que é você receber e expulsar. Receber e expulsar. O coração não retém nada. Ele está o tempo todo ali, bombando. Ele só para a hora que a máquina acaba, né? Que chegou ao fim. Mas ele está o tempo todo recebendo e doando, recebendo e doando. E eu acho que isso é a grande segredo para o sucesso do corpo todo. E o intestino é um lugar onde fica muita coisa parada, né? Então, tem toda uma questão muito emocional, e isso é aí um ponto de atenção também em relação ao intestino. O inchaço abdominal
obviamente também, né? Então, o tamanho da circunferência do abdômen, principalmente para quem tem sobrepeso, ou mesmo para quando você começa a se sentir inchada, nós mulheres, durante o ciclo menstrual, é muito comum, principalmente no baixo ventre, a gente já começa a sentir aquela retenção maior de líquido, aquele inchaço. Então, isso faz parte de um movimento hormonal, né, do corpo, mas se não for, precisa entender o que é, o que você está comendo, qual é o estilo de vida, como que está funcionando o seu sistema digestório, que está fazendo com que você acumule, né? A gente não tem que acumular nada, o nosso corpo é justamente esse fluxo. E a perda de peso não intencional. Se você começa a perder peso sem fazer uma dieta, sem estar ali fazendo um gasto calórico maior do que o que você está consumindo, obviamente tem alguma coisa errada, você não está tendo absorção do que você deveria ter de absorção, e existe alguma coisa em desequilíbrio. O corpo fala com a gente o tempo todo, né? A gente precisa só prestar atenção. E a flatulência, porque isso é a mesma coisa. Então, se é parte intestinal, se o intestino não está funcionando bem, de alguma forma ele vai desequilibrar. Existem outros sinais importantes, como muita náusea, muita essa parte de o retorno, né? Eu tô gestante, tô com 27 semanas, eu fiz ontem, gente, a azia agora ela veio, sabe? Já tem uns 3 dias assim que, nossa, eu tô sentindo muita azia e é muito desconfortável. Mas, obviamente, é fisiológico por conta da gestação, porque eu tô ali com o meu sistema digestório todo comprimido, porque tá criando, né, um feto, tá crescendo um bebê, e já é super, assim, desconfortável. Eu fico imaginando ter isso recorrente, ter isso da vida, de tudo que você come. Então, precisamos olhar para isso. Não dá para a gente... Eu sempre falo, ninguém é feliz com dor. E se o sistema digestório está gritando, você tem dor. E se você tem dor, não está equilibrado e não está harmonioso. Então, vamos, né, buscar dar uma melhor condição para o corpo. E uma coisa que é muito interessante aqui é que existem outros sintomas, como tosse seca, dor no peito, a própria sinusite, a parte respiratória que a gente sempre está relacionando com respiratório, também pode ser um sinal de que o sistema digestório não está funcionando bem. Então, a gente precisa, mais uma vez, conhecer o nosso corpo, saber o que a gente está fazendo, como que a gente está trabalhando nossos hábitos, o que a gente está comendo, para a gente entender o que está sendo relacionado, né? Ninguém sabe melhor sobre o nosso corpo do que nós mesmos, né? Pelo menos não deveríamos ser os donos, né? Tomarmos posse daquilo que a gente está vivendo. E o número é 20% da população do mundo tem algum tipo de problema intestinal. Então, esse é um número forte, né? Eu achei, nossa, imagina, assim, você viver com uma dor onde o seu estômago dói, ou onde você tem náusea, onde você vive enjoado. Então, isso é uma coisa que precisamos olhar. E se a nossa digestão não está funcionando bem, tem alguma coisa errada. E não tem jeito. Então, o organismo ele não está em equilíbrio, e isso vai afetar a nossa mente, e a gente vai explicar por quê. E aí, Rê, agora é você, meu amor. Aqui do mudo, pronto. Bom, então, alinhado a isso tudo que a Thaís falou, né? Todo mundo já ouviu falar que o nosso segundo cérebro é o intestino. O que de fato viu, gente? Porque a gente colocou aqui alguns pontos de forma bem simples, né? Para a gente também não demandar muito tempo. Mas é assim, um dos que nós achamos bastante interessante foi que abriga 70% das células do nosso sistema imunológico. Bom, quem nunca ouviu falar disso, né? Quem já foi no nutricionista uma vez já ouviu falar. Primeiro intestino, para depois a gente mudar tudo. A nutrição, ela começa ali. Ninguém muda questão de peso, questão de uma nutrição efetiva, se não mudar totalmente a alimentação para algo saudável. Então, por quê? Porque o intestino tem que estar ali completamente saudável para o sistema imunológico também estar perfeito, né? Então, assim, a saúde do nosso corpo, né, ela está totalmente ligada ao nosso intestino. Então, tudo que acontece no intestino afeta a nossa saúde integral como um todo. Isso é fato notório, não tem como... mas não, começa pelo intestino, tá?
E aí a gente passa para o complemento, que é absorve água e nutrientes que são utilizados em todo o corpo. Todo mundo sabe disso, né? É meio básico e às vezes até, nossa, mas é bobo de falar, não. Por quê? Para quem está preocupado aí em perder peso, eu tenho uma boa notícia. 1,5 kg do peso que nós temos é de bactéria intestinal. Você tem noção do que é bactéria intestinal ser 1,5 kg do nosso corpo? Então, não é à toa que a gente tem que se alimentar bem para que elas se nutram de coisas boas, para fazerem a fermentação e, consequentemente, ter nutrientes para que a gente possa ter um intestino saudável e, consequentemente, um corpo saudável, sistema imunológico saudável. Então, assim, se a gente come nutrientes, coisas saudáveis, né, que tem de fato nutrientes para nos alimentarmos, a bactéria ela vai oxidar. Quando é que a forma que ela vai se alimentar? Então, ela vai acabar fazendo com que seja liberado o ácido chamado ácido butírico, que é um ácido extremamente importante para a nossa saúde intestinal e principalmente para a nossa imunidade. Então, assim, se a gente alimenta de besteiras, coisas que são tóxicas, consequentemente, as bactérias do nosso intestino vão se alimentar de coisas ruins. Então, é o tal do famoso mais descascado que desembalar, né? Já começa por aí, para a gente começar ali a entrar aliado lá na frente, que a gente vai falar sobre os óleos essenciais para ajudar nesse processo. E aí, o sistema nervoso próprio, né? A gente fala que o cérebro é um sistema nervoso próprio. Por quê? Gente, boa parte da serotonina do nosso corpo, ela não é produzida no cérebro. Até 90% da nossa serotonina é produzido no nosso sistema gastrointestinal. Quando eu pesquisei, estudei bastante, eu falei, gente, mas é uma loucura isso para mim foi uma novidade. A gente sabe que, como a Thaís mesma falou, né? Quando a gente está tenso, o nosso intestino responde. Se a gente está nervoso, na mesma hora o intestino também ou fica solto ou fica preso. É impressionante a ligação que eles têm, assim. É como se não vivesse sem o outro. Rê, no livro que eu me baseei, que é o livro que eu mais gosto dessa parte hormonal, até porque, né, a serotonina é um hormônio, ele fala que 95% da serotonina produzida pelo corpo é feito pelo intestino. Ou seja, não tem como a gente não conectar o nosso sistema digestivo com a nossa parte hormonal. Total. E as mulheres, principalmente, às vezes a gente fica aí apanhando na regulação hormonal, apanhando na fertilidade, apanhando no emagrecimento, por causa da parte de toda a regulação hormonal, e esquece de olhar para quem produz 95% de um dos nossos hormônios, né, principais aí. Sim, sim. E tanto é que antigamente, assim, até pouco tempo, nas primeiras medicações relacionadas a neurotransmissores, da serotonina, as pessoas os médicos, os especialistas achavam que era só no cérebro. E aí eles perceberam que não. Os neurotransmissores, eles têm papel central ali, nas funções cerebrais, mas elas também têm muito no todo do corpo e principalmente no intestino. Então, é muito louco a gente imaginar que se a gente não se alimentar bem, a nossa serotonina ela não vai ser produzida. E a gente achando que tomar um antidepressivo, tomar, enfim, outros remédios para questões cerebrais, a gente vai melhorar a serotonina. E não. O nosso intestino, se ele não tiver bom, tchau, serotonina. E aí vem com o estresse, e aí vem o cortisol alto, e aí vai vindo aquele rolo compressor que você não tem fim, você vai ficar tomando medicação, sem você olhar, gente, para comida. Para a base. Sim, que é a base de tudo. Se você não se alimenta bem, e aí a gente fica naquelas alimentações que deixa branco o alimento para colorir, exemplo, suco de caixinha. Então, assim, e isso vai gerar, inclusive, que a gente tenha doenças como câncer e outras doenças muito mais graves, né?
Então, o ácido, aquele ácido que eu falei que é liberado nas bactérias quando você come bem e elas oxidam para liberar ele inclusive faz apoptose. Você tem noção? Se você tiver com um corpo saudável, se alimentando saudável, você vai liberar o ácido e, consequentemente, vai fazer uma apoptose, é como se fosse uma quimioterapia natural. A apoptose, gente, para quem não sabe, é justamente como se fosse assim, matar o suicídio das células que estão ali ruins, de uma forma bem básica, bem leiga, falando para que todo mundo entenda sem muita tecnicidade. Então, assim, vamos, gente, antes de tudo, antes até da gente começar o processo com óleo essencial, para quem já está meio ruinzinho aí, que a gente vai dar dicas de quais óleos podem usar, primeira coisa, mudar a alimentação. Não sei o que comer, gente, vamos ver na nutricionista, ou então a internet está aí para muitos vídeos de graça, de como que pode se alimentar bem, receitas, fitness, enfim. E comer, assim, descascar mais. Isso eu acho que é a... Desembalar menos e descascar mais. Descascar mais, com certeza, os alimentos. Amiga, deixa eu só fazer um complemento também. Enquanto eu estava lendo, eu vi essa parte que eu achei muito interessante. Dos diferenciais do intestino é que os outros órgãos do corpo, ele precisa da mensagem do cérebro para ele funcionar. E o intestino é o único que não. Ele funciona e ele também manda mensagem para o cérebro. E o mais, assim, engraçado até no sentido da gente não ter esse conhecimento é que a cada uma mensagem que o cérebro manda para o intestino manda 9 para o cérebro. E aí eu lembro uma vez, amiga, que eu morava no Havaí ainda, e eu conheci um cara que ele tinha escrito um livro sobre como que os alimentos interferiam no humor. E eu lembro que isso daí já faz uns 6, 7 anos, assim. Era inovador isso, 6, 7 anos. E a galera começou a rir dele, tipo, tirar sarro, tipo, meio que tirando ele de maluco, assim, sabe? Tipo, cara louco, cara que eu como. Tipo, e aí ele super filosófico, assim, para aquele contexto, né? Imagina. E aí eu falei, gente, eu lembro que foi a primeira vez que ele fez muito sentido na minha cabeça, mas eu nunca tinha ouvido falar de um livro que relacionava a nossa resposta emocional, o nosso desempenho, a nossa concentração, o nosso foco, o nosso humor, o nosso gerenciamento de estresse, de ansiedade. É impressionante. Com o que a gente comia. E aí, cada vez mais, a gente está tendo a informação de que, obviamente, isso muito correlacionado, né? E é começar, gente, é começar. Hoje, eu nunca imaginei me fazendo jejum intermitente, assim, nunca imaginei. E eu comecei com um programa de uma nutricionista, que ela queria conhecer até os olhos, a Ju, e ela começou uns desafios, e nos desafios tinham o jejum intermitente. Eu falei, mas eu nunca, porque o café da manhã é a minha refeição predileta, mas aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. E aí uma das coisas, assim, era o tal de não quebrar o jejum, ou quebrar com suco verde, que seria só com couve, com limão. E aí eu falei assim, bom, vamos ver, né, se vai dar certo. Gente, é impressionante, assim. O tanto que o suco verde é algo batido, vai, não é nenhuma novidade, eu não estou falando nenhuma novidade de suco verde. Mas o relato que eu quero dar é que isso é porque eu sou uma pessoa que eu me alimento saudável, assim, de uma forma saudável, não a junk food, essas coisas é muito final de semana, não é tanto. Eu sempre janto, todos os dias eu janto, comida mesmo, de verdade, não tem nada tóxico, assim. E aí eu comecei a fazer de manhã o suco verde, e eu tô viciada hoje, no sentido assim, quando eu não tomo, é como se eu estivesse sentindo falta de alguma coisa, assim, de algum nutriente. Quando eu tomo suco verde, ou para quebrar o jejum, ou para não quebrar, né? Porque aí quando quebra, você coloca uma fruta para quebrar ele, ou não quebrar, você só toma com o limão e o couve, né? E a couve. Gente, é como se eu estivesse fazendo um acalento para o meu intestino. É algo assim, é como eu não sei explicar. Eu sinto um conforto em tomar aquilo, é como se fosse uma energia mesmo. E foi questão de rotina. Eu coloquei, fiz, achei que não fosse mudar e deu certo. Então. E aí tem a ver com aqui, né? E tem a ver com isso, exatamente. Alimentação, gente, não vamos perder muito tempo aqui, porque a gente já falou, né, muito a respeito disso.
mas está tudo relacionado, alimentação, descanso e sono, exercício físico, nem preciso falar, né? Está todo mundo cansado de saber que está relacionado. Aí a gente vai em paralelo a isso com a questão de limpeza de carga tóxica, porque influencia sim, e muito, né? Carga tóxica dos alimentos mesmo. O nome que eu tinha esquecido de falar do ácido butírico é o ácido butírico, que é um ácido gráfico muito importante, é a menina dos olhos das bactérias assim saudáveis para liberar. É ele que vai fazer a apoptose das células não legais ali do nosso corpo. Então, gente, liberar esse ácido com alimentação saudável é você imaginar que você não vai correr o risco de ter um câncer. Olha que maravilhoso isso Uma prevenção. através da alimentação. E só. Não é difícil, é só a gente mudar mesmo a nossa É mentalidade. mentalidade. É mudança de Total. mentalidade. Agora, dá mais trabalho? Dá, não vamos negar. Mas é aquela história, gente. A gente tem que começar Tudo o tem um trabalho preço, agora, né? Tudo tem um para preço não ter lá nessa na vida. frente um trabalho muito pior e não vai ter como correr contra o tempo que você deixou ali de fazer, né? Pode passar, amiga, porque a gente. Essa parte aqui de medicamentos e probióticos foi muito legal que eu estava vendo, inclusive, amiga, porque tem muitos antibióticos. Bom, a gente sabe que tem um monte de antibiótico que o médico prescreve um antibiótico e ele já prescreve um protetor gástrico, ou ele já prescreve alguma coisa junto, porque provavelmente você vai sentir algum desconforto no sistema digestivo. E por quê? Porque agride. E agride como? E agride matando toda essa flora intestinal, que é essas 1,5 kg de bactéria que a Renata comentou aí, que são as bactérias boas. Então, por isso que o uso de medicamento sintético, ele não vai distinguir qual é a bactéria para você manter a flora saudável e qual a bactéria que está te causando a infecção, né? Então, por isso que essa parte é muito importante. E a parte de alimentar as bactérias, que é isso que a Rê falou. E aí, aqui, eu achei muito legal essa frase aqui que a gente colocou, Rê, que confiar no seu intestino pode ser uma das coisas mais inteligentes que a gente faz, né? E isso é muito real, assim, porque é isso, se você tá com o seu sistema digestório funcionando bem, é porque você tá nutrindo, alimentando, dando, né, o que você precisa para ele de uma forma saudável. Você não tem força para nada, não é à toa que existe, você está enfesada. Então, é literalmente porque você está ali Exatamente. guardando, tá uma coisa. Então, é tudo relacionado, gente. Não tem como a gente desassociar. Não tem. Eu acho que a gente veio, pelo menos a percepção que eu tenho, é que a gente veio de uma geração que desassociou, que tratou as coisas muito, né, sistêmica. Ah, tá ali com uma dor de estômago, toma esse medicamento. Tá com uma dor circulatório, usa ali o outro medicamento. Tá com a pressão alta, toma um antihipertensivo. Então, a gente Você já foi? A gente veio de uma geração Na farmácia? que trabalhou muito O tio Zé está chegando. a parte de olhar para, tipo, aquilo que está te incomodando agora, né? E deixa eu resolver aquilo que está me incomodando agora, sem prestar atenção nas consequências e na causa raiz, obviamente. Exatamente. Agora a Rê vai compartilhar com a gente os óleos essenciais. Quais são os óleos aí, Vamos para o que interessa, né? principais aí, Bom, né? vamos lá, gente. Peppermint, queridinho, maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma experiência fantástica com ele, porque logo de cara, né? Porque o meu intestino não é lá muito bom, mas não é por conta de hoje. Hoje eu sou assim, porque há 20 anos atrás eu tive um diagnóstico de retocolite ulcerativa. E, nossa, foi uma. Você imagina, há 20 anos atrás, quase não se falava em alimentos sem glúten. Eu fui demorar depois de várias crises, assim, eu fiquei magra pra caramba, as pessoas achavam que eu estava aidética. Era sangramento, 20 sangramentos de idas direto ao banheiro, assim. Então, e ninguém nunca tinha ouvido falar. Hoje até as pessoas sabem o que é a colite, né? Enfim. E era muito novo, foi bem na fase de transição de vestibular, você vê, ligado ao emocional, totalmente ligado àquela coisa que a gente tinha que resolver logo o que a gente queria ser. Então, eu tive a questão, até falo que tive, né, porque justamente não falo que ela não me pertence, mas está muito relacionado ao emocional. Por isso que eu falo que essa aula fez muito sentido para mim, porque eu sou a prova disso. E hoje eu tenho uma alimentação saudável, eu já tinha, assim, eu já era uma pessoa bastante consciente,
Nunca fui muito de comer besteira. Aqui em casa a gente tem uma alimentação sempre muito saudável, eu como muita verdura, enfim. Mas a retocolite, ela me fez entender mais ainda esse processo e é um dos motivos que hoje eu só janto, por exemplo, né? Porque antigamente não tinha essa forma tão acessível de alimentos sem glúten, sem lactose, era tudo muito ruim, tudo mega caro. Se hoje ainda é um pouquinho caro, imagina antes. Então, demorei muito tempo para achar uma nutricionista que falou assim, porque era assim, eu perdia peso e as pessoas, não, então come pão, carboidrato. Mal sabia eu que eu estava dando gasolina, botando fogo ali para eu poder piorar a minha situação, porque irrita. Então, já sabendo que eu tinha essa questão, né, do problema da retocolite, enfim, eu falei, gente, Zengeste vai ser meu queridinho, né? Quando tiver qualquer problema, Zengeste. E quando eu tinha os meus problemas, assim, de desconfortos, enfim, flatulência e tal, Zengeste. Até que um belo dia eu esqueci o Zengeste na minha bolsa. Tinha lá o Peppermint, e por sorte, o Peppermint Beetlets. Eu tinha recém comprado o Peppermint Beetlets. Eu demorei pra caramba para comprar os Beetlets do Peppermint. E aí, eu falei assim, gente, eu sei que é bom, né? Vou pegar as cápsulazinhas e vou pegar e vou botar para dentro. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu ouso dizer que eu tô agora sendo a minha paixão, sem gesto está até meio assim de lado. Foi assim, é um Luftal assim, potencializado. É questão assim de segundos. Eu juro, o máximo que eu já demorei até hoje foi 5 minutos, assim, sabe? Que foi até quando eu fui na degustação do meu casamento para fazer a degustação, eu já não estava muito bem naquele dia, aí eu levei. Gente, foi assim, tomar, pronto, melhorou muito. Então, como a gente pode ver aqui nos slides, o Peppermint ele tem todas essas características, né, que promovem esse bem-estar para a gente ficar bem e não ficar, e ele contribuir para que você não sinta flatulência. Por quê? Ele ajuda muito por conta do mentol. O mentol faz parte de 57% da composição do peppermint. Então, graças a ele estimula ali o fluxo da bile para aumentar a velocidade na eficácia da digestão, promovendo ali também os movimentos intestinais saudáveis, né? Então, ele vai ser também um excelente analgésico para dores de distensão abdominal e de ingestão. Então, assim, eu não preciso nem dizer mais o tanto que ele é maravilhoso para a síndrome do intestino irritável, porque ele vai acalmar o intestino e os músculos lisos do trato intestinal. Então, ele é fantástico. Então, assim, todos nós sabemos, ou caso não tenha alguém que seja novo aqui, a ingestão dos óleos da Doterra, ela é autorizada. Peppermint é um dos que pode ser ingeridos dos óleos da Doterra, né? Porque não são todos da Doterra que podem ser ingeridos, ele pode. Então, nós temos ali, além dos Beetlets, né? Que são as mini cápsulazinhas, que cada cápsula tem 1/4 da gota, então por isso que eu tomo 4 quando eu tô nessas questões, porque já é uma gotinha que eu tô tomando ali. Então, ela tem o óleo, que é esse da foto, né? Que vocês também podem tomar sublingual, quando tiver com alguma questão nesse sentido. E fazer um tratamento ali paralelo junto com o médico também, para ele dizer sobre os óleos essenciais, que ele também ajuda demais. E aí a gente não vai falar aqui sobre quantidade, muito, de ingestão, porque procura cada consultora de vocês para que oriente certinho, de acordo com a tabela, de acordo com a idade, de acordo com tudo isso, mas é possível, porque ele realmente vai fazer esse trato e é possível fazer até um tratamento ali nele, com ele também. Amiga, deixa eu compartilhar uma coisa. O Zengeste, que a gente vai conversar com ele aqui, ele é o meu, eu falo que ele foi o óleo que me trouxe para os óleos essenciais, né? Foi a minha conexão com os óleos, foi ele. Mas nessa gestação agora que eu tô tendo, eu até comentei com você, né? Foi. Que eu tô tendo mais. A gente descobriu juntas, sem querer. Foi quando você começou, eu também comecei e foi no aperto. E aí eu peguei e eu sempre usei o Zengeste, e aí eu também, por algum motivo, usei o Peppermint no lugar, quando eu me senti com azia. E eu falo que agora, nesse momento,
o Peppermint está sendo mais eficiente para mim do que o Zengest, coisa que eu nunca imaginei que Não, eu seria. também nunca imaginei isso. É É. surreal. E é porque às vezes a gente não. Como o peppermint é um óleo muito versátil, como o É, peppermint é usado para muita coisa, como a gente tem muito essa visão de respiratório, alergia respiratória, de o energia. ânimo, né? Então você Esquece. esquece que ele pode ser aí um super. Né, ajudar com toda essa parte digestiva. E tanto é que quando eu estava olhando para a parte de propriedades terapêuticas, ele é um óleo, obviamente, muito versátil, mas se você olhar, ele tem um monte de função no Nossa, sistema muita. digestório. Ele Olha diminui isso. espasmos, ele ajuda nessa parte de Sim. flatulência, tipo, ele ajuda com muita coisa, assim, com a parte de olha só, você estava falando, ele é colagogo. Colagogo, amiga, eu fui até pesquisar porque eu não sabia o que era isso. Eu não lembrava desse termo. É um ativador de bilis, da É, secreção biliar, que é justamente tudo isso que você estava falando aí, dos ácidos e todo o isso. processo de apoptose e de tudo mais, que é o processo digestório Tudo por funcionando. conta do mentol, né? Então é fantástico. E é 57% de mentol. Então, ou seja, a maior propriedade que tem ali nele, né? Então É, ele vai fazer todo esse processo. Não é à toa, gente, que as nossas avós lá antigamente usavam chazinho de chazinho, hortelã para digestão. Até hoje, muitas mães dão para as sim. crianças para tomarem, né? Então Aí, ele é amiga, fantástico. perguntaram no chat se não tiver a cápsula, como que pode tomar. E eu respondi que pode ser sublingual, que pode ser em um pouco de água, mas que a melhor opção é a cápsula, porque É, a cápsula não tem perda, né? Porque se você isso. bota em um pouco de água, como o óleo essencial ele não se mistura com a água, ele pode ficar na parede do copo. E quando Sim. você coloca no sublingual também, ele pode ter toda uma menor absorção no intestino, no estômago, porque ele vai passar desde a mucosa da boca. Eu Mas prefiro não, muito a sublingual, quando mas não na na urgência. cápsula. É, Mas não que não funcione, porque eu tô isso. sem os meus bideletes de peppermint acabaram, eu preciso, Nossa. inclusive, pôr no meu carrinho no meu próximo pedido. E aí eu tô usando o sublingual nesses dias que eu tô com azia e tá funcionando. Mas eu acredito que se eu tivesse com os bideletes ia ser mais rápido Sim, do com que tem. certeza. E assim, já aproveitando o gancho para falar de cápsula, gente, é muito interessante a gente colocar na cápsula vegetal ou na cápsula que a gente chama de gastroresistente. Mas assim, Ou entérica, que é a é que de você fácil. falou. A de fácil aquisição é mais a vegetal, e não tem problema ser a vegetal ao invés da gastroresistente, porque assim, a gastroresistente, ela vai quebrar lá no intestino. E ela não vai quebrar antes de chegar nele. Mas assim, de forma prática, não tem problema. É tranquilo se usar a vegetal, se você não tiver nenhum tipo de problema muito sério, de alguma ferida no No estômago, e o óleo vai proporcionar talvez uma ferida conforto. maior, É. doer ali, ferir mais. Então, assim, se não tem isso, não tem problema, porque você já vai fazer o trato ali desde o início até o finalzinho, tanto do estômago como do intestino. E a... Mas tem gente que prefere mesmo assim a gastroresistente, né? Que é chamado de entérica. Então, mas assim, ela é difícil acesso, né? Tem que pesquisar bem, procurar bastante. E quando acharem, façam um teste se ela realmente é gastroresistente. Pega um copo de água, bota leite, deixa ela lá um tempinho. Se ela explodir rápido, dissolver rápido, ela não é gastroresistente. Agora, se ela ficar lá 10 minutinhos intacta, pode comprar, que aquela que vocês acharam, ela é boa. Mas a vegetal, ela resolve, ela não tem o menor problema, pode tomar, só prestem atenção nisso. Se alguém já tiver alguma úlcera muito forte, e o óleo que for usar, ele é dermocáustico, assim, em excesso, mas, assim, ele vai ser até bom, porque o que acontece? O estômago, o ácido do nosso estômago, ele neutraliza os efeitos cáusticos do óleo essencial. Então, quando chegar ali no estômago, ele vai neutralizar a dermocausticidade. Então, o problema mais dos óleos, quando, tipo, um orégano, que é maravilhoso, inclusive, também para trato Ou um cravo. digestório, ou cravo, que a gente vai falar já já, é porque a gente não, senão ia falar um monte de óleo, a gente tirou o orégano, porque ele é dermocáustico, aí o problema seria aqui na faringe.
Então, se talvez explodisse antes ali, não sei, dependendo da cápsula vegetal. Então, assim, fora isso, não tem maiores problemas ser a vegetal, então é tranquilo de usar também, tá? Outra coisa, amiga, é, por exemplo, colocar em uma colher um pouquinho de azeite. Isso. Ou um Boa. óleo de avocado. Bem lembrado. E aí você pinga também a gota, principalmente nesses óleos que são mais dermocáusticos, para que ele tenha menos essa sensação de queimar e tudo mais. Igual quando a gente fala do Flum, né? Vamos tomar o Flum e eu não tenho cápsula. Ai, meu Deus, como que eu faço? E o Flum é um gosto forte para quem já fez aí, por causa do orégano, da melaleuca, que são os óleos mais intensos no Flum. É interessante que você use alguma coisa que vai ser como se fosse um xarope, né? Ele vai ser emoliente, ele vai proteger para que isso não ataque a nossa mucosa. Maravilhoso, amiga. Amei a sua recomendação sobre as cápsulas, inclusive. Agora o gengibre. Nossa, acredita que eu ainda não tenho experiência com gengibre. Estou louca para pedir. Eu não sei como que eu vivi sem o gengibre, por todas as questões. A gente falou dele até, né? No final de semana. Amiga, tem que ter. Primeiro porque, gente, emocionalmente o gengibre é o óleo da força, né? Então, eu não fico sem gengibre. Toda vez que eu vejo que eu tô dando uma queda, né? Preciso de impulsionar. É o gengibre que traz o empoderamento, a força. Então, eu uso muito. Emocionalmente, ele é fantástico. Eu sempre ficava adiando. E eu adoro gengibre, eu não sei como. Sabe aquela coisa de você deixar percebido? E o aroma é maravilhoso. Amiga, para usar no suco, nos smoothies, até na parte culinária mesmo, sem falar terapêutica, é muito gostoso. Não, e pesquisando bastante sobre essa questão gastrointestinal, ele faz uma dupla perfeita com o peppermint, porque ele é um excelente anti-inflamatório. Então, sendo poderoso anti-inflamatório, gente, a gente não precisa nem dizer mais nada, que ele, aliado com o peppermint, fica fantástico, inclusive para trato de náuseas, né? Ele tem uma absorção, ele melhora a absorção das vitaminas, assim, e fazem com que a questão dos gases também seja muito bem tratada. Então, o gengibre, eu já era louca para ter, eu realmente deixei passar essa questão dele, mas ele deixa eu só se tem alguém. Eu tô olhando aqui para ver se eu acho. Itana, eu acho que é Itana. Achei. Achou? Tá tranquilo. É porque como a configuração do Zoom não tá para entrar mudo, aí às vezes as pessoas entram e não... Eu não consigo tirar aqui. Conseguiu? Eu consegui, eu acho. Será que tem mais alguém? Acho que não. Acho que não, acho que agora foi. Foi, né? Então, ele está intimamente ligado também com a cúrcuma e o cardamomo, que até a gente vai falar, que a cúrcuma também, né? O turmeric, que a gente gostaria de ter falado, mas não ia ficar muito extensa a aula, porque é isso, gente, tem uma gama de óleos que contribuem para a nossa flora intestinal, para o trato digestivo, para todas essas questões intestinais, mas a gente escolheu esses básicos para a gente poder falar e não ficar muito extenso. E, amiga, então... sabe uma outra coisa também que eu quero comentar? O Fê, eu não consigo passar no co-host. Eu vi que a Fê me mandou um private aqui, um direct private, mas eu não sei por que eu não consigo. Mas tudo bem. A gente olha aqui, não tem problema. Então, uma coisa que eu ia falar, o gengibre, ele é muito termogênico, né? A gente sabe aí, maravilhoso. Tanto é que você falou desse casamento aí do gengibre com o peppermint, e eles estão dentro do Smart and Sassy, né? Sim. O Smart and Sassy, que é um mix metabólico, que não tá aqui, mas que vai estar aí, a gente vai falar muito na semana que vem, gente, porque a gente tá com um projeto novo muito legal, até para pegar o gancho desse assunto, que a semana que vem a gente vai fazer a semana do emagrecimento natural. Então, a gente vai falar sobre como que os óleos essenciais ajudam a gente a emagrecer, no sentido de energia, de metabolismo, de termogênico, de quebra de gordura, de sistema linfático. Maravilhoso. Vai ser uma semana linda. Avisem todas as suas amigas. Quem quiser saber sobre como emagrecer usando natural, usando os óleos essenciais,
vem que vai ser maravilhoso semana que vem. E o gengibre e o peppermint estão dentro do Smart Sass, que a gente vai falar muito sobre ele semana que vem, porque é o mix metabólico da vida, e aí por tudo isso. Então, ele trabalha na inflamação do corpo, ele trabalha o termogênico, ele trabalha o teu digestório funcionar bem, ele é maravilhoso. E aqui embaixo, os modos de usar, que sempre vai ser nesse mesmo padrão. Diluir num óleo vegetal e aplica na barriga, ou uso interno, aí você usa a cápsula, ou você coloca num pouco de suco, ou tá vendo? Ele até indica aqui, amiga, ó, isso aí para você incluir no seu suco verde de limão, sim. Já inclui o gengibre no seu suco verde matinal aí, sem quebra de calórica, né? E é muito perfeito usar ele depois das refeições, inclusive. Foi uma coisa que eu pesquisei muito e eu vi muito. Ele é digestivo. O próximo é o cardamomo. O cardamomo, amiga, eu tenho ele e eu usei ele numa época que o Rafa tava com muita azia, muito dor de estômago e o Zengest não estava dando conta. E eu não fui no peppermint. Porque eu não tive esse feeling de peppermint. E aí eu fui, e eu lembro que o cardamomo foi uma época, não sei se você vai lembrar, que deu alguma diferença de estoque na do Terra e alguns... Eu ganhei o meu kit com cardamomo. Eu estou usando cardamomo há um ano atrás. E ele tá aqui ainda. Ele tava tipo, gente, eu nem dei bola pro cardamomo. Quando eu vi nessa pesquisa que a gente estava fazendo, que ele era para digestório e tal, mas eu estava usando para outra coisa, questão até da fala, da objetividade, que ele é fantástico. Ele é o óleo da objetividade, emocionalmente. Assim? Digestório. E eu estava aqui guardada essa preciosidade. Foi isso. Aí eles me deram, era para eu ganhar o orégano. E aí ele estava na falta de estoque, aí veio o cardamomo. Que, na verdade, na época, as clientes ficaram um pouco decepcionadas, mas eu falava para elas, gente, mas posso falar? Foi um presente, porque o cardamomo é um óleo que não é tão conhecido, a gente acaba não falando muito dele, mas ele é um óleo super poderoso, e para essa parte de sistema digestório, ele é ótimo. Então, aqui a gente até incluiu quais são as propriedades terapêuticas dele, pode ver que ele é muito relacionado a essa parte de inflamação, então ele é um ótimo anti-inflamatório. Essa parte de espasmos, então essa parte toda de musculatura lisa, intestino, essa parte de flatulência e estômago, ele age muito bem. Tem muita gente, amiga, que usa o cardamomo no café. Tipo, põe uma gotinha, é que o óleo essencial, ele é forte, ele não é tão leve quanto você usar como especiaria, mas tem gente que usa o cardamomo no café justamente para Ayurveda, fala, né, muito sobre o cardamomo. Eu sei por causa da Ayurveda. E aí usa, e a gente já tentou com óleo essencial, fica mais forte, então para quem toma mais café, até tudo bem, mas para quem toma tipo um expressinho assim, vai ficar forte, sabe? Porque se você tem um volume menor, né? Obviamente a concentração vai ser maior. Não, ele está sendo um dos óleos preferidos que eu tenho adorado. Eu adoro o aroma dele, é muito gostoso, eu gosto, de verdade. E emocionalmente ele é o óleo da objetividade. Eu uso sempre quando eu tenho que falar muita coisa e rápido. Eu gosto muito dele também. Então, ele é um outro, gente, para vocês anotarem aí para usar. E ele também está bem relacionado com a síndrome do intestino irritável, que você mesmo tinha falado, né, amiga? Você falou, nossa, a gente tem que falar de síndrome do intestino irritável, porque é uma coisa que tem muito, né? Assim, tem cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com isso. E a parte de colites, e aí mesmo esquema, na cápsula vegetal ou na gastroresistente, e também o uso tópico, diluindo num óleo carreador e aplicando no abdômen, aí na região do umbigo. O cravo. Cravo, gente, o cravo é outro que eu fiquei encantada de saber. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tudo bem, nem tinha do Terra 20 anos atrás, né? Mas, nossa, como a minha vida teria sido menos sofrida, sério. Como as minhas crises de colite. Nossa, tá maluca, eu tava feita. Tudo teria sido um processo tranquilo, assim. Você teria mais ferramentas, né, amiga? Nossa, meu Deus do céu. E como? Emocional, da ingestão, né? Ia ser tudo mais fácil, porque o cravo, olha que bacana, muitos casos de candidíase intestinal, né? Quem tem problema de flora intestinal recorrente, tem muita cândida recorrente, mas assim, muita.
Então, não adianta lá tomar o fluconazol, os Faça usóis, pingar melaleuca pomada, na se não calcinha. tratar do intestino, ela vai ser. E detalhe, né? Um recente entendimento do pessoal de falar sobre Sim, isso. Não sim. é de muito tempo que as pessoas sabiam dessa proximidade. Amiga, o fluconazol, ele é um antifúngico, né? Sim, Se você olhar para o ativo do aham, medicamento. E aí é justamente sobre isso, porque sim, geralmente a infecção urinária ou a cistite, ela está relacionada com o fungo, mas na real ela tem ali a causa raiz da microbiota intestinal, de é. desarranjo, de desequilíbrio de bactérias na Sim, nossa e barriga. é por isso que eu ia falar, o cravo, ele é um excelente antifúngico, porque ele E tem o antibiótico. eugenol. Oi? E antibiótico, amiga, E da antibiótico natureza, ele também. é um dos antibióticos mais Sim, fortes sim. que a gente tem. Ele tem o eugenol, né? Que o eugenol ele é um composto É o bioativo ativo. que tem na canela, então ele é um ativo fúngico que altera a microbiota da superpopulação de fungos. Olha que fantástico. Então, ele causa uma lesão permanente nas membranas das células da Cândida, dessa Cândida, a Cândida albicans. É o nome Então, científico. ela é o nome científico. Então, ela é encontrada muito na mucosa vaginal, por conta da Cândida, na cavidade oral e no trato de gastrointestinal e urinário. Então, gente, olha que fantástico. Cravo para você tratar problemas de cândida e tudo mais por conta do eugenol que tem muito forte no cravo. Amiga, por isso que todas as vezes que as minhas clientes falam para mim, ai, Thaís, eu tô com cistite recorrente, eu sempre falo para tomar o On Guard, porque o On Guard tem Tem o cravo cravo, e tem a sim, canela. Então sim, ele vai ajudar a potencializar o sistema imunológico, tem tudo aham, a ver com essa parte de recorrência de cistite, mas além disso ele vai trabalhar nessa parte de sistema digestivo sistema para digestivo, trabalhar essa parte de sim. fungos, bactérias e tudo mais. É Você sabe maravilhoso. que o óleo que você vai falar próximo também é um que eu indico muito para questão de Para cândida. cistite. Não, para cândida Ah, intestinal. tá. Porque aquela É, recorrente, que a cliente acabava tendo muita recorrente, e aí eu passei, né, que a gente ia falar do Zengest, eu coloco também muitas vezes o Zengest, porque já faz o trato intestinal ali, e aí, consequentemente, em paralelo com a melaleuca, a gente conseguiu ali fazer um bom é um bom trato da protocolo. Cândida, e ela tá Concordo. sempre, meu Deus, eu não acredito. Eu falei assim, pois é, vida livre agora, minha filha, tá ótimo, só tomar É, água. porque é muito desconfortável, né? Esse negócio de Nossa, cistite, coitadas, cândida e tudo mais. É. E, amiga, uma coisa que eu fiquei super orgulhosa é quando eu vi o uso no creme dental, creme porque dental. o uso do creme dental que eu tenho muito costume de fazer, que eu já faço há muito tempo, foi uma coisa muito intuitiva. Eu pensava, o cravo é o eugenol, que vai trabalhar toda essa parte de bactérias da boca. Também, isso. Então eu pensava, o dia que eu quero dar uma limpeza mais profunda no meu dente, vou usar um óleo de cravo na minha pasta. Então eu sempre compartilho isso no meu Instagram. É, Eu pingo uma gota em cima da creme dental, pensando nessa parte de higiene bucal mesmo, sabe? E aí estava escrito no livro hoje, eu falei, nossa, que legal, assim, foi. como a gente precisa ouvir ter conhecimento, ter acesso, obviamente, mas a intuição ela tem sempre que ser considerada porque é Sim. aquela vozinha que tá sempre falando, né, com a Não, e gente. outra coisa, a nossa saúde bucal, ela está relacionada ao intestino. Começa dali, na nossa alimentação, na nossa mastigação, na saliva, que consequentemente, enfim, é mais complexo a conversa. Mas Sim. é isso, você já É, vai estar colocando ali, tratando a parte fúngica da parte dental, e, consequentemente, também acaba tendo uma absorção também para o seu organismo, né? Então é sim, fantástica essa dupla aí mesmo. exatamente, porque vai ser absorvido na mucosa, e isso vai ter um efeito antimicrobiano para o corpo todo, sistêmico, Isso. obviamente. Tudo conectado, tudo muito maravilhoso, essa natureza é Ah, demais. é muito. E nós somos muito privilegiados por estarmos aqui numa sala, todo mundo que está aqui, tipo, de alguma forma já enxerga todo o valor que isso tem e explora isso na saúde, né? Então, maravilhoso, somos privilegiados, com certeza.
O Zengest, acredito que todo mundo que está aqui, que é cliente, tem um Zengest em casa, né? Ele faz parte dos kits, a maioria dos kits. Ele é um blend, é uma sinergia, é um blend que eu particularmente acho o gosto dele muito ruim, mas ele é tão eficiente que eu falo que é aquilo, 1 minuto vale pela recompensa do efeito que ele vai causar na minha vida. O anis, né? Eu não gosto de anis, assim, eu particularmente não gosto de anis, então é um negócio que pega um pouco para mim, mas o que ele fez por mim na minha primeira gestação, aliviando quase que instantaneamente os meus enjoos e azia, e a minha irmã agora tá grávida também, menos semanas do que eu, e teve muita enjoo e ficou com o Zengest apegada e a gente sabe que é muito desconfortável, né, essa sensação. Então, o Zengest é um óleo, um mix, que eu sempre falo, assim, amiga, para quando os clientes se conectam comigo. Se você tem qualquer desconforto digestivo, azia, refluxo, qualquer digestão, dor de estômago, diarreia, qualquer coisa que você tem no sistema digestório, o que eu sempre recomendo começar é o Zengest, até porque ele está no kit, então você vai ter. E aí você pode usar, usando, eu sempre falo assim, ó, se você tem um problema crônico, eu já vi, amiga, o marido de uma consultora, que ele tinha refluxo, que ela falou que dava medo dele morrer à noite, assim, porque ele dormindo, ele, tipo, tinha uns refluxos brabos, assim, que ele, tipo, engasgava, né? Sinistro, assim. E aí ele fez um teste de 30 dias com Zengest, tomando todo dia uma gota na cápsula, ou toma sublingual, enfim, ingerindo uma gota. E ela falou que salvou, tipo, real ele, assim, ele melhorou muito. E ela, nossa, e eu lembro que isso foi um relato que eu ouvi no comecinho da minha consultoria do Terra, que me marcou muito, assim. Aí eu falei, nossa, que legal, né? A gente saber que a gente tem aí ferramentas tão poderosas. Mas esses dias, uma outra cliente minha falou que ela usa assim, ó. Ela aquece a água, não aquece de ferver a água, mas ela deixa uma água meio morninha, e ela pinga uma gota, tipo, como se ela estivesse fazendo um chazinho, e ela toma depois das refeições. Tipo, olha, como digestivo. Eu achei super interessante essa ideia. Eu nunca fiz, mas eu achei muito interessante, e eu acho que até eu deveria fazer, tipo, agora grávida, quando eu sei que eu comi coisa, tomar uma aguinha quentinha, assim, não é fervendo, até porque a ideia nem é essa, que você exponha o óleo numa temperatura muito alta, mas só para você trazer toda essa sensação de chazinho mesmo, sabe? Né? De conforto e aí, de aquecimento mesmo. E a erva doce é muito potente também, né? Erva doce, coentro, é muito indicado também para trato digestivo. Então, ele já está aí no blend, então facilita muito. Eu queria muito ter falado da erva doce, amiga, aqui também. Só que era isso que você falou. Tinha orégano, tinha cúrcuma, tinha... Nossa, não ia dar. A gente pode fazer um segundo... Quem sabe um segundo, exatamente. Um next time. Mas perfeito. E aí, para finalizar os óleos essenciais, gente, esse, amiga, é um óleo que eu acho maravilhoso. Assim, a gente, quando ele lançou no Brasil, que tem menos de um ano, a do Terra lançou com um slogan de ele é o primo rico do Zengest. Tipo, era isso que eles falavam, assim, na convenção. E quando eu comecei a estudar sobre ele, eu vi muitos estudos científicos e eu vi muitos médicos se posicionando sobre ele e eu fiquei completamente apaixonada por ele. É sinistro mesmo. Porque ele tem um mecanismo de ação. Os blends, de uma forma geral, eles costumam ser muito bons, porque eles vão pegar os efeitos individuais e de todos os óleos, e mais do que isso, ele vai pegar o resultado dessa sinergia que gerou um novo produto e que vai gerar um novo produto quando o nosso corpo metabolizar. Então, são muitos subprodutos que vão agir dentro do nosso corpo de uma forma que pode ser muito mais potencializada, e é o que acontece no caso do Zendocrine. Tanto é que, tipo, se você falar, Thaís, em uma palavra, resume o Zendocrine, eu falaria, ele é o desintoxicante mais poderoso que a gente tem dentro do menu dos óleos essenciais. E ele é muito desintoxicante por causa do alecrim, do coentro e da tangerina. Mentira, e do zimbro, tá até anotado aqui errado, eu digitei errado. É alecrim, coentro e zimbro. E a tangerina e o gerânio, ele já entra mais com uma propriedade de purificar. Então, ele vem com essa parte de detox e de purificação. Então, ele vem, assim, para limpar mesmo o corpo, de uma forma mais
agressiva no sentido positivo. Ele não é igual um lemon ou um cítrico sozinho que vai fazer isso de uma forma mais gradual, mais leve. O Zendoquine, ele vai atacar. Tanto é que ele é muito, muito recomendado para doença autoimune e para regulação hormonal. E aí a gente já fechamos com chave de ouro tudo que a gente falou agora, porque tudo isso, a doença autoimune, ela geralmente é uma resposta do corpo a algum processo inflamatório do próprio corpo, então você está ajudando o teu corpo a ficar limpo para que ele não seja contra ele mesmo, porque é isso que acontece. A doença autoimune, ela sozinha, por algum motivo que existe, o teu corpo começou a ter uma reação natural, né, contra ele mesmo. Então, você limpar o teu corpo, eu sempre falo essa frase, corpo limpo funciona melhor. Então, quanto mais você limpar o teu corpo, obviamente, você vai ter uma função melhor em todos os sentidos. Ele faz o limpa de metal de alumínio no corpo. Exatamente, Pelo amiga. amor de Deus, Nossa, que quanto é erro isso? de português eu fiz aqui, porque aqui é limpeza de metais pesados. Eu acho que era 6 horas da manhã mesmo, amiga, que eu tava fazendo. Nem eu tinha visto esse daí. Aí eu não tinha arrumado. E a limpeza de metais pesados, então. E isso tem tudo a ver com parte de câncer. Isso tem a ver com fertilidade, amiga. Fertilidade. Eu sempre falo para quando as mulheres me procuram, elas falam, ai, Thaís, eu quero um protocolo para fertilidade. Eu falo, cara, começa a tomar Zendocrine, usa um Clary Sage para regular o hormônio e vê e suplementa. Porque o que é ser fértil? É você ter um corpo funcionando bem. Exatamente. E aí ele vai ser possível, capaz de desenvolver uma criança, né? Um feto. Exato, que a gente entra no assunto do início da aula, né? Que é corpo saudável. Corpo saudável, fertilidade ali está bem associada, né? Tirando algumas questões mais muito pontuais e raras. Sim, mas sim. Não, eu falo assim, isso com uma parte de organizar o corpo. Sim, óbvio que de organizar, podem ter, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que geralmente isso já ajuda. Se você fizer isso, já ajuda já ajuda. bastante. E na regulação hormonal também, porque os hormônios do nosso corpo, eles ficam. A missão do hormônio é regular o corpo. E toda vez que você tem muita sujeira no corpo, muito estresse, muita carga tóxica, tipo, tudo que é essa coisa que vai mover, bagunçar os hormônios, eles ficam ali doidos nas flutuações e a gente mais pirada ainda, porque o hormonal vai mexer com tudo. Então, quando você limpa tudo, você deixa o teu corpo funcionando melhor. E pensando farmacologicamente falando, o Zendocrine, ele limpa os receptores que recebem o hormônio, porque às vezes a gente tem hormônio, mas o nosso receptor não está livre para o hormônio se conectar nele, e aí o corpo funciona melhor. Então, o Zendocrine é um óleo muito poderoso, e aí a parte emocional dele é linda, amiga, porque ele é um óleo que ele foi projetado nessa parte de limpeza mesmo, né, de órgão e sistema. E ele faz essa parte de limpeza emocional no sentido de você transitar de uma vida tóxica com hábitos de fumar, de alimentação, de dietas que não são legais. Então, ele ajuda você a desprender de coisas, de hábitos tóxicos para você transitar, por isso que ele é o óleo da transição para hábitos saudáveis, e ele é o óleo da vitalidade também, e vital é o que a gente mais quer ser nessa vida, né? Essa energia. Não tem como a gente desassociar os olhos do campo emocional, gente. Não, impossível. Não, é maravilhoso, né? Porque a gente, além de poder ingerir ele com as propriedades físicas, né? Fisiológicas, a gente pode também inalar para ajudar no emocional e com tudo isso fazer a roda girar e tudo se conectar. De uma forma orgânica, exato. Perfeito. E aí é isso, mesma coisa, amiga. Dá para usar massageando, dá para usar em cápsula vegetal, e o gosto dele não é ruim, não. Eu gosto do gosto do Zendocrine, então você gosta de um... Porque ele, por mais que tem coentro e o alecrim, que são mais herbáceos, assim, né? Mas essa parte de ervas e tudo mais, ele tem o gerânio, que é mais floral, para quem gosta, né, de uma coisa mais floral, e a tangerina é forte. Eu sinto bastante a tangerina nesse mix, e eu amo a tangerina. Então, eu gosto. Dá para usar num suco verde, numa água de coco, né? Dá para você aromatizar ali a sua bebida saudável para que ela fique ainda mais eficiente para o corpo. E aí, a gente finaliza o encontro de hoje com sempre a reflexão de sempre, que eu acho que é a reflexão
que a gente precisa se perguntar todos os dias, né? O que que a gente planta hoje, o que que a gente vai colher depois, como você cuida do seu corpo hoje, obviamente tem tudo a ver com como você vai ser depois. E aqui, se você está aqui, você já sabe que os óleos essenciais é uma opção de você cuidar do seu corpo de forma mais natural para você ter uma qualidade de vida melhor. Se você ainda não é cliente da do Terra, fala comigo, fala com a Rê, fala com a consultora que te convidou, você é muito bem-vindo. A nossa equipe está aqui justamente se dispondo, se juntando, trocando, para que a gente possa compartilhar cada vez mais o nosso conhecimento, para que mais pessoas sejam confiantes e fortes e seguras de usar os óleos essenciais e obter todos esses inúmeros benefícios. E aí existem duas opções para você se tornar cliente do Terra e nossa cliente. E uma muito indicada são os kits, né? Porque você não vai pagar a adesão de R$90 e ainda vai ter aí uma farmácia completa. Hoje a gente oferece 4 opções desses kits, e aqui estão os valores, todos eles podem ser parcelados em 3 vezes no cartão de crédito, então chama a gente, se você não é cliente e quer saber, chama no particular que a gente explica isso com mais detalhe. E aqui tem os nossos benefícios, a gente sempre faz uma consulta de bem-estar, a gente tem as aulas de educação continuada, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que quem é cliente sabe que pode contar com ele, porque ele é uma família. E esse mês tem umas condições especiais, tem promoções, né? Então, se você faz pedidos de 100 PVs, você ganha o lavanda. Se você faz de 200 PVs, você ganha os 2 Deep Blues, que só que a gente está falando de quase R$500 em produto, então é uma promoção bem especial. Se você não é cliente da do Terra, esse mês é um mês excelente para você se tornar. E é isso. Muito grata pelas 25 pessoas que decidiram entrar nessa sala e compartilhar essa noite com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, eu vou Olha, parar meninas, falando aqui várias dicas do chat. Cravo é o truque dos dentistas para limpeza para ser analgésico natural, Carlinha. A Débora